Desde os tempos antigos, Deus tem usado a separação para moldar seus servos e prepará-los para algo muito maior. Quando somos afastados de situações ou pessoas, podemos facilmente interpretar isso como perda, mas, na verdade, é o início de um processo profundo de fortalecimento. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como Deus usa esses momentos de separação para nos refinar, nos moldar e nos fortalecer. Cada ensinamento revela uma peça importante do que Deus faz em nossas vidas quando estamos sozinhos ou enfrentando desafios. Mas atenção! O último ensinamento que vamos compartilhar é o mais importante de todos. É a chave para entender como Deus transforma a solidão em força e nos prepara para o futuro que Ele planejou. Então assista esse vídeo até o final. Número 1. Separação como um caminho para o crescimento. Você já se sentiu sozinho mesmo quando está cercado de pessoas? Aqueles momentos em que, por mais que tente, parece que ninguém entende o que você está passando? Esse vazio, essa distância, muitas vezes interpretamos como abandono. Mas e se for exatamente o contrário? E se for Deus te preparando para algo que você ainda não pode ver? Separação não é sinal de fracasso. É o solo onde a sua fé cresce, onde suas raízes espirituais se aprofundam. Assim como o solo precisa ser arado antes de receber a semente, o coração precisa ser trabalhado por Deus, em silêncio, longe das distrações, para ser capaz de suportar o que está por vir. Moisés passou 40 anos no deserto, longe de tudo o que conhecia. Ele estava separado, longe de sua família, de seu povo e até mesmo de seu futuro prometido. Mas não era abandono, era preparação. O deserto foi o palco do encontro de Moisés com Deus, onde ele não só ouviu a voz do Criador, mas foi transformado por ela. Se Moisés tivesse permanecido no conforto de seu lar, será que estaria pronto para guiar um povo inteiro através do Mar Vermelho? O deserto foi a escola, o lugar onde Deus lapidou seu caráter e fortaleceu sua fé. E se olharmos para a nossa própria vida? Quantas vezes somos afastados de situações ou pessoas e na hora nos sentimos desamparados? Mas Deus não nos separa por capricho ou castigo. Ele nos separa para nos fortalecer. É nesses momentos que nossa verdadeira identidade em Cristo se revela. Quando tudo ao redor parece desmoronar, é quando descobrimos que nossa fundação não pode estar nas coisas ou nas pessoas, mas somente em Deus. Imagine uma árvore. Suas raízes não crescem em momentos de abundância, mas sim quando a terra está seca e o solo parece infértil. As raízes se aprofundam porque estão buscando água, a única fonte que pode sustentá-las. Da mesma forma, nos momentos de separação, é quando nossa alma se aprofunda em Deus. E quanto mais profundas são nossas raízes, mais fortes nos tornamos, porque aprendemos a buscar nossa força diretamente da fonte, que nunca seca. O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta: "Nisto exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, se necessário sejais entristecidos por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, seja achada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo." 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. As provações, assim como a separação, são o fogo que purifica nossa fé. Elas nos afastam do superficial e nos levam a um lugar mais profundo com Deus. Quando Deus te separa, Ele está te chamando para algo maior. A separação é o prelúdio para a transformação. Deus te afasta, não para te isolar, mas para te fortalecer, para te preparar. A grande questão é: estamos dispostos a abraçar esse processo? Moisés teve que aprender que o deserto não era o fim de sua jornada, mas o começo de algo extraordinário. Assim também, o seu deserto pode ser o início de uma caminhada que você ainda não compreende totalmente, mas que Deus já conhece em cada detalhe. Número 2. O deserto como lugar de transformação. O deserto. Quantas vezes associamos essa palavra a um lugar árido, solitário e sem vida? No entanto, para Deus, o deserto não é o fim,
mas o princípio de algo novo. E aqui está o paradoxo divino. O deserto, onde tudo parece morrer, é onde Deus faz brotar vida. Você já percebeu que na história de Jesus, antes de qualquer milagre público, antes de qualquer pregação, ele foi levado ao deserto? Não foi uma coincidência. Mateus capítulo 4, versículo 1, nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi uma fuga ou um castigo, mas uma preparação. No deserto, Jesus enfrentou suas maiores tentações e não havia ninguém ao seu lado, ninguém para incentivá-lo, ninguém para aliviar seu fardo, somente ele, o silêncio e a tentação. Por que o Espírito o levou para lá? Porque antes da manifestação pública de poder, precisava haver um fortalecimento interno. Antes que Jesus pudesse curar enfermos, alimentar multidões e pregar o Evangelho, ele precisou vencer as batalhas invisíveis. Da mesma forma, antes que possamos viver o chamado que Deus tem para nós, ele nos leva para esses lugares isolados, onde somos confrontados com nossas próprias fraquezas. O deserto é o lugar onde Deus nos despoja de tudo o que pensamos que precisamos. É o espaço onde nos encontramos vulneráveis, desprovidos de nossas forças e recursos. Mas, na verdade, é exatamente essa vulnerabilidade que abre espaço para que Deus comece a trabalhar profundamente em nós. Veja bem, no deserto, as distrações desaparecem. Não há para onde correr, nem em quem se apoiar, exceto em Deus. É nesse lugar onde nos encontramos mais frágeis que Deus revela sua força. É onde percebemos que não somos autossuficientes, e isso nos liberta. É interessante notar que na cultura bíblica, o deserto não é apenas um lugar físico, mas também um simbolismo espiritual. Ele representa o espaço entre o já e o ainda não. É o lugar onde estamos a caminho de algo, mas ainda não chegamos. No deserto, o povo de Israel vagou por 40 anos, não por punição, mas para que Deus pudesse moldá-los, ensiná-los e, acima de tudo, fortalecê-los. Ele tirou o povo do Egito em um instante, mas o processo de tirar o Egito de dentro do povo levou tempo. O deserto foi a ferramenta de transformação. Quando Deus nos leva ao deserto, é porque Ele está mais interessado em quem estamos nos tornando do que em onde estamos indo. O deserto é o lugar onde nosso caráter é forjado. O que você faz quando ninguém está olhando? Como reage quando está sozinho, sem aplausos ou reconhecimento? É nesses momentos que Deus trabalha em nós, longe dos holofotes, para que, quando o momento de sermos usados por Ele chegar, estejamos prontos para carregar o peso do nosso chamado. E o que dizer de Elias? Ele também foi levado ao deserto, não apenas uma, mas várias vezes. Depois de um dos maiores milagres de sua vida, o confronto com os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto, sentindo-se derrotado e sozinho. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, vemos Elias debaixo de um zimbro, pedindo para morrer. No entanto, foi ali, nesse momento de desespero, que Deus se revelou a ele de forma profunda, não em um vento forte, nem em um terremoto, mas em um sussurro suave. O deserto é o lugar onde, em meio ao caos, aprendemos a ouvir a voz de Deus. O deserto não é um castigo, é um convite para um encontro com Deus, um convite para ser transformado, um convite para ser fortalecido. E assim como Jesus saiu do deserto cheio do poder do Espírito, Lucas capítulo 4, versículo 14, também sairemos prontos para o que Deus tem preparado para nós. Número 3. Abraão e o chamado da separação. Você estaria disposto a deixar tudo para trás por uma promessa? Imagine acordar um dia e Deus te pedir para abandonar sua casa, sua terra, sua família. Abraão viveu exatamente isso. Um chamado que o separou de tudo o que conhecia. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, descreve esse momento crucial na vida de Abraão. Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sem garantias, sem mapas,
apenas uma promessa. Essa separação não foi um simples deslocamento físico, foi o início de uma jornada espiritual de transformação. Abraão não foi separado para ser isolado, mas para ser fortalecido. A saída de sua terra foi um rompimento com seu passado, com sua cultura, com tudo o que lhe dava segurança. E isso nos ensina algo profundo. Deus, muitas vezes, nos chama para deixar aquilo que conhecemos, aquilo que nos dá estabilidade, para nos ensinar a depender somente dele. E essa é uma lição poderosa, porque o conforto pode nos impedir de ver o propósito maior que Deus tem para nossas vidas. O conhecido nos prende, mas a fé nos liberta para caminhar rumo ao desconhecido, sabendo que Deus já preparou o caminho. Essa jornada de separação, que começou com Abraão, não era apenas física. Ao longo de sua vida, ele seria separado muitas outras vezes. Quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho, Isaque, no Monte Moriá, Gênesis capítulo 22, versículo 2, Abraão foi chamado a se separar até mesmo de seu maior bem. E essa é a essência da separação divina. Deus nos leva a lugares onde precisamos renunciar àquilo que mais amamos, para que possamos compreender que Ele é a única fonte real de segurança e sustento. Abraão deixou sua terra, e sua obediência resultou em uma promessa eterna. De ti farei uma grande nação. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Mas o que muitos não percebem é que, antes de receber a promessa, ele teve que suportar a separação. É sempre assim com Deus. Ele nos chama para deixar algo que amamos, para que possamos receber algo ainda maior, algo que só Ele pode nos dar. Abraão poderia ter permanecido na sua terra natal, confortável, mas jamais teria se tornado o pai de uma grande nação. Sua separação foi o começo de sua grandeza. É interessante como Deus trabalha. Às vezes, o que parece uma perda é, na verdade, um ganho disfarçado. Quando Abraão se separou de Ló, após uma disputa entre seus pastores, Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9, ele parecia estar perdendo uma parte da sua família. Mas foi só depois dessa separação que Deus renovou sua promessa, mostrando-lhe a terra que ele e seus descendentes herdariam. A separação de Ló trouxe clareza à visão de Abraão, como se Deus estivesse dizendo: agora que você soltou o que não era seu, eu posso te dar o que é. A separação é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Quando Ele nos chama para nos afastarmos de algo, não é porque Ele quer nos privar, mas porque Ele quer nos preparar. Abraão nos ensina que, às vezes, para caminhar em direção ao que Deus tem para nós, precisamos nos separar do que nos impede de avançar. A obediência de Abraão foi a chave que desbloqueou um futuro que ele nem poderia imaginar. E o mesmo acontece conosco. Quando nos separamos do que é passageiro, Deus nos dá o que é eterno. Olhando para a história de Abraão, percebemos que a separação não é apenas um chamado, é um processo, é uma jornada de fé, onde cada passo que damos em direção à promessa de Deus nos fortalece. Abraão não viu imediatamente o cumprimento de todas as promessas, mas ele confiou. E é isso que Deus espera de nós, que caminhemos, mesmo sem ver, mesmo sem entender, sabendo que a separação nos prepara para algo muito maior. E se hoje Deus estivesse te chamando para uma separação? O que Ele te pediria para deixar? O conforto, as pessoas, os planos? O chamado de Deus para Abraão foi radical, mas a recompensa foi eterna. Porque a separação, quando é feita por obediência a Deus, sempre nos leva a um lugar de maior propósito e bênção. Abraão foi separado, mas também foi escolhido. Número 4. Separação como parte da lapidação do caráter. Você já percebeu como os momentos de maior desafio na sua vida revelam quem você realmente é? Deus, em sua sabedoria, não apenas nos separa para nos fortalecer, mas também para lapidar nosso caráter. Imagine uma pedra preciosa. Antes de brilhar e exibir sua verdadeira beleza, ela precisa ser cortada, moldada, trabalhada. Da mesma forma, Deus usa a separação como uma ferramenta para revelar a verdadeira essência que está dentro de nós. José, um dos maiores exemplos bíblicos dessa lapidação, foi separado de sua família, vendido como escravo, preso injustamente,
mas em nenhum desses momentos ele deixou que o sofrimento deformasse seu caráter. Quando lemos a história de José em Gênesis capítulo 37, versículos 23 a 28, percebemos que sua jornada de separação não foi apenas física, mas emocional e espiritual. José não foi apenas separado de sua terra e de sua família, ele foi separado de sua própria identidade. Ele, que era o filho amado de Jacó, passou a ser um escravo no Egito, mas em vez de se revoltar ou se entregar à amargura, ele permitiu que Deus moldasse sua vida através daquela dor. O que José não sabia e o que muitas vezes nós também não entendemos é que cada golpe que recebemos durante esses períodos de separação está moldando algo muito maior. Deus usa esses momentos para remover impurezas, para tirar de nós tudo aquilo que nos impede de refletir sua imagem de forma clara. José, quando jovem, era arrogante, ostentando seus sonhos de grandeza diante de seus irmãos. Mas foi no silêncio da escravidão e no isolamento da prisão que seu caráter foi forjado para que ele pudesse se tornar um líder justo e misericordioso. Cada etapa da separação na vida de José tinha um propósito. Ele foi separado de sua família, separado de sua liberdade e, eventualmente, até de sua própria dignidade. Mas foi nesse processo que Deus estava preparando José para algo maior, a posição de governar o Egito. Se ele não tivesse passado pela separação, seu caráter não teria sido moldado para suportar a responsabilidade de salvar não só o Egito, mas também sua própria família da fome. E assim acontece com a gente. Deus nos separa para trabalhar em áreas do nosso caráter que talvez ainda não estejam prontas para o chamado que Ele tem para nós. Durante esses momentos de separação, Ele remove o orgulho, a impaciência, a autossuficiência. Ele nos ensina a depender mais dEle, a confiar nos seus planos, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Se olharmos para nossas próprias vidas, quantas vezes as separações nos forçaram a confrontar áreas em que precisávamos mudar? Talvez seja um relacionamento que Deus interrompeu, ou uma oportunidade que foi retirada. Às vezes, essas perdas nos revelam como reagimos diante da adversidade. Reclamamos? Ficamos amargos? Ou permitimos que Deus use essas situações para nos transformar em pessoas mais humildes, mais pacientes e mais fortes? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4, nos lembra que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. A separação, assim como a tribulação, é parte desse processo. Deus nunca nos separa sem um propósito. Ele não nos coloca no fogo para nos destruir, mas para nos purificar. E quanto mais permitimos que Ele trabalhe em nós nesses momentos, mais nosso caráter é moldado à imagem de Cristo. A vida de José nos ensina que, por mais doloroso que o processo de separação seja, ele é necessário para que possamos cumprir o propósito de Deus. O José que foi vendido como escravo não estava pronto para governar, mas o José que saiu da prisão, depois de anos de lapidação, estava preparado para ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Deus não estava apenas interessado em resgatar José da prisão. Ele estava interessado em preparar José para uma missão que afetaria gerações. O processo de lapidação nunca é fácil. E muitas vezes queremos fugir dele, mas é preciso lembrar que Deus vê o que nós ainda não conseguimos enxergar. Ele vê o potencial dentro de nós que só será revelado quando passarmos pelo fogo. E quando sairmos do outro lado, mais fortes e mais puros, entenderemos que cada momento de separação valeu a pena, porque nos tornou mais semelhantes a Cristo e nos preparou para aquilo que Ele nos chamou a fazer. Número 5. Reflexão. O silêncio de Deus também é resposta. Você já passou por momentos em que o silêncio de Deus parecia ensurdecedor? Aqueles dias, semanas ou até anos em que você clama, busca, ora com intensidade, mas a resposta simplesmente não vem. O que muitos não percebem é que o silêncio de Deus não é sinal de ausência. Pelo contrário, o silêncio é também uma resposta, uma forma profunda de comunicação divina que, muitas vezes, fala mais do que palavras. Elias, o grande profeta,
experimentou esse silêncio de uma forma poderosa. Quando fugiu para o deserto, esgotado e desanimado, após enfrentar os profetas de Baal, ele esperava uma manifestação grandiosa de Deus. No entanto, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 a 12, nos deparamos com algo surpreendente. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus se revelou a Elias em um sussurro suave. Por que Deus escolheria o silêncio ou um sussurro para falar com Elias? Porque muitas vezes é no silêncio que somos forçados a nos acalmar, a parar de buscar respostas imediatas e a ouvir com mais profundidade. Quando tudo ao nosso redor está em silêncio, nossos sentidos espirituais se tornam mais aguçados. A ausência de barulho nos força a prestar atenção no que realmente importa. O silêncio é, na verdade, um convite para a intimidade. E se Deus está em silêncio em sua vida, talvez Ele esteja te chamando para uma nova profundidade de relacionamento com Ele. Imagine um professor durante uma prova. O professor está em silêncio, mas não porque abandonou seus alunos. O silêncio do professor é um reflexo da confiança de que os alunos têm o conhecimento necessário para superar o desafio. Da mesma forma, o silêncio de Deus pode ser uma expressão de confiança em nossa fé. Ele sabe que estamos preparados, que o que já nos foi dado é suficiente para passarmos pelo que estamos enfrentando. Esse silêncio é a oportunidade de demonstrarmos nossa maturidade espiritual, nossa confiança nele, mesmo quando tudo parece incerto. E esse processo de ouvir Deus no silêncio é transformador. Pense em Jó, que perdeu tudo: sua família, sua saúde, suas riquezas. Ele clamou, buscou respostas, mas por um longo tempo, Deus permaneceu em silêncio. No entanto, foi justamente nesse silêncio que Jó aprendeu lições profundas sobre a soberania e a grandeza de Deus. No final, quando Deus finalmente falou, Jó respondeu com humildade: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Jó, capítulo 42, versículo 5. O silêncio de Deus levou Jó a uma nova revelação de quem Deus realmente era, algo que palavras jamais poderiam transmitir. Assim como Jó, é nos momentos de silêncio que somos desafiados a não apenas ouvir, mas a enxergar Deus de uma maneira nova. Às vezes, estamos tão ocupados pedindo e falando que não conseguimos perceber o que Deus está tentando nos mostrar. O silêncio nos obriga a pausar, a refletir e, muitas vezes, a mudar nossa perspectiva. É uma maneira de Deus nos ensinar que a fé não depende de respostas imediatas, mas de confiança inabalável. Outro exemplo poderoso é o de Maria e Marta, quando seu irmão Lázaro adoeceu. Elas enviaram uma mensagem urgente para Jesus, pedindo que ele viesse curá-lo. No entanto, Jesus não veio imediatamente. Ele ficou em silêncio, esperando 2 dias antes de partir para Betânia. João capítulo 11, versículos 3 a 6. O silêncio de Jesus não era indiferença. Era parte de um plano maior. Ele não estava ignorando o sofrimento de Maria e Marta, mas preparando-as para um milagre que elas não poderiam imaginar: a ressurreição de Lázaro. O silêncio de Deus, muitas vezes, é uma preparação para algo maior do que esperamos. Portanto, quando enfrentamos o silêncio de Deus, nossa reação deve ser diferente. Em vez de nos desesperarmos, devemos lembrar que o silêncio é um convite para crescer em fé e confiança. É um momento em que Deus nos desafia a confiar nele, não pelo que faz, mas por quem ele é. E assim como Elias, Jó, Maria e Marta, saímos desses momentos de silêncio mais fortes, mais sábios e com uma fé mais profunda. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega propósito, mesmo quando não conseguimos entender. O silêncio nos desafia a confiar que, mesmo quando não podemos ouvir sua voz, sua presença está sempre conosco. Deus nunca nos abandona. E é nesse silêncio que ele nos fortalece, nos molda e nos prepara para algo muito maior. Número 6. O isolamento de Paulo e sua revelação pessoal. Você já se sentiu isolado de tudo e de todos? Aqueles momentos em que parece que Deus te colocou em um canto, longe dos holofotes, sem explicação aparente?
O apóstolo Paulo, talvez um dos maiores evangelistas da história, também experimentou isso. Após sua dramática conversão no caminho para Damasco, Paulo foi isolado no deserto da Arábia por um período que durou aproximadamente 3 anos. Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 18. Por que Deus o levaria ao isolamento justo quando sua jornada espiritual estava começando? Porque antes de Paulo ser enviado ao mundo, ele precisava ser retirado do mundo. O isolamento não era um castigo, mas uma preparação profunda para algo que ele não estava pronto para compreender. O deserto da Arábia, onde Paulo passou esse tempo, é muitas vezes esquecido na narrativa de sua vida, mas foi um ponto crucial na sua formação. Esse foi o tempo em que ele foi separado para receber revelações diretamente de Deus, longe das tradições e influências humanas. Paulo era um estudioso da lei, um homem profundamente enraizado nas tradições farisaicas, mas Deus precisou isolar sua mente e coração para desconstruir as certezas humanas e construir algo novo, algo divino. E é isso que o isolamento faz. Ele quebra as cadeias da conformidade com o que é mundano e abre espaço para o extraordinário. Você já se perguntou por que Deus, às vezes, nos afasta de tudo o que nos é familiar? Porque é no isolamento que ouvimos a voz de Deus com mais clareza. As distrações são removidas, os ruídos são silenciados. E finalmente podemos nos concentrar no que realmente importa. Para Paulo, o isolamento foi uma oportunidade de desconstrução, uma chance de desaprender as velhas maneiras e ser moldado por algo novo e revolucionário. Ele não apenas teve tempo para meditar sobre sua experiência no caminho de Damasco, mas também para entender as profundezas do Evangelho que ele seria encarregado de pregar ao mundo. Esse período no deserto de Paulo foi, sem dúvida, uma experiência intensa de transformação. O homem que perseguiu cristãos se tornaria aquele que escreveria grande parte do Novo Testamento. E isso não aconteceu da noite para o dia. Esse isolamento foi necessário para que Paulo passasse por um processo de regeneração espiritual. Às vezes, Deus nos coloca em períodos de silêncio e isolamento porque Ele quer nos dar revelações que não podem ser compreendidas no meio da multidão. Ele nos chama para um lugar de intimidade, onde sua voz é clara e seu propósito é revelado. O isolamento, no entanto, pode ser desafiador. Ele nos força a confrontar nossos próprios pensamentos, nossas dúvidas e medos. Paulo, com certeza, teve que lidar com suas próprias inseguranças durante esse período. Mas foi exatamente nesse lugar de vulnerabilidade que Deus lhe mostrou quem ele realmente era em Cristo. Paulo saiu desse tempo de isolamento com uma convicção inabalável e um entendimento profundo do Evangelho. Ele foi separado para receber uma revelação que mudaria o curso da história cristã. Quando Paulo finalmente saiu do deserto, ele estava pronto para o que Deus tinha preparado. Ele não era mais o homem que perseguiu cristãos. Ele era um apóstolo, enviado diretamente por Deus, com uma missão clara. Ele não se baseava mais em sua formação farisaica ou em sua reputação. Seu isolamento o desconectou de tudo isso para que ele pudesse ser completamente dependente daquilo que Deus lhe havia revelado. E essa é uma das maiores lições do isolamento. Ele nos força a abandonar nossas próprias forças e nos apegar à força que vem apenas de Deus. Esse período de isolamento em nossas vidas não deve ser temido, mas abraçado. Deus usa esses momentos para nos revelar algo que de outra forma não poderíamos entender. Paulo, após seu isolamento, foi capaz de impactar o mundo de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Ele escreveu cartas que até hoje moldam nossa compreensão do cristianismo. Tudo isso foi possível porque ele permitiu que Deus o separasse, o isolasse e o moldasse de acordo com seu propósito. O isolamento não é um tempo de punição, mas um tempo de revelação. E assim como Paulo, nós também podemos sair desses períodos mais fortes, mais sábios e mais preparados para o chamado que Deus tem para nossas vidas. O que parece ser um afastamento é, na verdade, um convite para uma intimidade mais profunda com Deus, onde as maiores revelações são dadas e os maiores propósitos são compreendidos. Número 7. A solidão e o fortalecimento da fé.
A solidão pode ser uma das experiências mais dolorosas que uma pessoa pode enfrentar, mas também pode ser o solo fértil onde a fé floresce de maneira mais poderosa. Imagine por um momento. Você já se sentiu completamente só, sem ninguém a quem recorrer, exceto Deus. Esses momentos de profunda solidão, onde parece que tudo e todos se distanciaram, são, na verdade, oportunidades divinas para que nossa dependência total de Deus seja revelada e fortalecida. No silêncio da solidão, a voz de Deus se torna mais clara e nossa fé antes superficial se aprofunda de maneiras que talvez nunca experimentaríamos em circunstâncias normais. Jó é o exemplo perfeito de alguém que enfrentou a solidão mais avassaladora. Ele perdeu tudo: sua família, sua saúde, suas riquezas, e até seus amigos o acusaram de ter pecado contra Deus. Mesmo sua esposa lhe sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó capítulo 2, versículo 9. Jó estava sozinho, sem qualquer apoio humano, mas foi exatamente nessa solidão que ele experimentou a presença de Deus de maneira mais íntima. Ele questionou, ele clamou, mas no final ele declarou: "Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Jó capítulo 19, versículo 25. A fé de Jó foi fortalecida não apesar de sua solidão, mas por causa dela. O mesmo acontece em nossa caminhada com Deus. Quando nos encontramos sozinhos, sem as distrações do mundo, sem as vozes que nos cercam, somos confrontados com a realidade de nossa própria fé. A solidão nos faz perguntar: em quem eu realmente confio? É fácil confiar em Deus quando estamos cercados de conforto e apoio, mas e quando estamos sozinhos, sem nada nem ninguém? A solidão revela se nossa fé está firmada em Deus ou em circunstâncias temporárias. E é aí que o verdadeiro crescimento acontece. Um exemplo ainda mais profundo pode ser encontrado na vida de Davi. Antes de se tornar rei, ele passou longos períodos fugindo de Saul, escondido em cavernas, vivendo como um foragido, separado de tudo e de todos. Foi nesses momentos de isolamento que Davi escreveu muitos dos salmos, incluindo o Salmo 23, que declara: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Salmo 23, versículo 4. O isolamento de Davi não o afastou de Deus. Pelo contrário, o aproximou mais dele, ao ponto de ele entender que, mesmo na mais profunda solidão, Deus nunca o abandonaria. A solidão tem o poder de transformar a fé comum em uma fé inabalável. É nesse estado de vulnerabilidade que percebemos que Deus é o único constante em nossas vidas. Amigos podem falhar, circunstâncias podem mudar, mas Deus permanece o mesmo. A solidão é um lembrete de que nossa segurança não está em coisas temporárias, mas na presença eterna de Deus. Quando estamos sozinhos, sem mais nada a que nos apegar, descobrimos que Deus é, de fato, suficiente. No Novo Testamento, vemos também o exemplo de Jesus. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele passou por momentos de extrema solidão. No jardim do Getsêmani, pouco antes de sua crucificação, Jesus clamou a Deus em agonia, enquanto seus discípulos dormiam. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. Ele enfrentou esse momento de solidão não apenas como homem, mas também como Salvador. E mesmo na cruz, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste?" Mateus capítulo 27, versículo 46. No auge de sua missão, Jesus experimentou a solidão mais profunda para que nós nunca tivéssemos que passar por ela sozinhos. E foi nessa solidão que a maior vitória de todos os tempos foi conquistada. Se até Jesus passou por momentos de solidão, por que achamos que não enfrentaríamos os nossos? Deus, em sua sabedoria, permite que passemos por esses desertos de isolamento não para nos punir, mas para nos purificar. A solidão é um fogo refinador que queima nossas dependências terrenas e nos ensina a confiar completamente em Deus. É nesses momentos que descobrimos o verdadeiro significado de fé, uma fé que não depende de circunstâncias ou sentimentos,
mas que se apega firmemente à promessa de que Deus está sempre conosco, mesmo quando todos os outros se vão. Assim como Jó, Davi e Jesus, somos chamados a enfrentar momentos de solidão com uma perspectiva diferente. Em vez de ver a solidão como abandono, devemos vê-la como uma oportunidade de crescimento espiritual. Deus está nos chamando para uma intimidade mais profunda, onde nossa fé é fortalecida e nossa confiança nele é renovada. Quando tudo o que temos é Deus, percebemos que Deus é tudo o que precisamos. Número 8. A escolha de não se conformar com o mundo. Quantas vezes você já sentiu a pressão para se adequar, para ser aceito, para fazer o que todos fazem? A sociedade ao nosso redor constantemente tenta moldar nossas crenças, valores e comportamentos. E, muitas vezes, sem perceber, começamos a nos conformar com padrões que não refletem o que Deus deseja para nós. A verdade é que ser fiel a Deus, muitas vezes, significa ser diferente, andar contra a corrente e não se conformar com o que o mundo nos oferece. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos adverte claramente: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Mas o que isso significa na prática? Não se conformar com o mundo vai muito além de simples ações externas. Trata-se de uma transformação interna, uma mudança profunda na maneira como enxergamos a vida, como tomamos decisões e como vivemos nossa fé. O mundo nos oferece uma moldura limitada, baseada em vaidade, sucesso material e aceitação social. Contudo, a chamada de Deus é para que vivamos de acordo com seus padrões, não com os padrões passageiros do mundo. E essa escolha, muitas vezes, resulta em separação. Pense em Daniel e seus amigos na Babilônia. Eles foram levados cativos, separados de sua terra, de sua cultura e de suas práticas religiosas. A pressão para se conformar era enorme. Eles estavam cercados por um império que adorava outros deuses, com costumes e estilos de vida completamente diferentes do que haviam aprendido. No entanto, Daniel decidiu firmemente que não iria se contaminar com as ofertas do rei, recusando-se a comer da comida oferecida nos banquetes reais. Daniel capítulo 1, versículo 8. Ele poderia ter se conformado, seguido o fluxo, mas escolheu a separação. E foi essa escolha que o levou a uma vida de propósito e favor divino. A escolha de não se conformar com o mundo muitas vezes nos isola. Você já percebeu como, ao tomar uma posição firme por sua fé, pode se sentir diferente, até mesmo rejeitado por amigos, colegas ou até pela família? Mas essa separação não é um castigo, é um convite de Deus para viver algo maior. Quando decidimos não nos conformar com o mundo, estamos escolhendo viver de acordo com os princípios de Deus, e isso nos diferencia. Isso nos fortalece porque nos faz depender mais dele do que das opiniões ou padrões humanos. Jesus também fez essa escolha. Ele viveu uma vida que estava em completa oposição aos padrões e expectativas do mundo ao seu redor. Ele não buscou poder político, não se conformou com as tradições hipócritas da época e constantemente desafiava as normas culturais e religiosas. Em João capítulo 17, versículo 14, Jesus disse: "Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo." A separação que Jesus viveu não foi apenas física, mas de valores, de visão e de propósito. Ele nos chamou a seguir o mesmo caminho, a viver em um mundo que não nos entende, mas que precisa ver a luz que carregamos. E essa escolha de não se conformar, de ser diferente, é muitas vezes solitária. Quando decidimos não nos curvar às expectativas deste mundo, inevitavelmente enfrentamos momentos de incompreensão e até de oposição. No entanto, é justamente nesses momentos que nossa fé se fortalece, porque é quando dizemos não ao que o mundo oferece que nos aproximamos mais do coração de Deus. É quando rejeitamos os padrões do mundo que somos transformados pela renovação de nossas mentes, como Paulo escreveu em Romanos. A grande questão é:
Estamos dispostos a pagar o preço da separação para viver o propósito de Deus? O conforto que o mundo oferece é ilusório e temporário. As riquezas, o sucesso e o reconhecimento que o mundo valoriza são passageiras. Jesus nos ensinou que quem tentar salvar a própria vida a perderá, mas quem perder a vida por causa dele a encontrará. Mateus capítulo 16, versículo 25. Não se conformar é, na verdade, uma escolha de vida. Uma escolha de viver plenamente o que Deus tem para nós, mesmo que isso signifique andar em um caminho solitário. Assim como Daniel, Jesus e tantos outros que vieram antes de nós, somos chamados a não nos conformar, a ser separados para Deus. Não por orgulho ou superioridade, mas porque compreendemos que o mundo não pode nos dar aquilo que só Deus pode. Essa separação nos fortalece, porque nos faz lembrar que somos cidadãos de outro reino, um reino que é eterno, imutável e onde nossa verdadeira identidade está guardada. A escolha de não se conformar é a escolha de ser moldado por Deus e não pelo mundo. E embora essa escolha possa nos custar algo no presente, ela nos prepara para um futuro eterno de propósito e glória ao lado dele. Número 9. Davi e a força nas sombras da rejeição. Já sentiu o peso da rejeição? Quando aqueles que você mais ama e confia não reconhecem o seu valor, é como se o mundo inteiro se afastasse, deixando você sozinho. Davi, antes de ser rei, conheceu muito bem essa realidade. Ele não foi apenas rejeitado por estranhos, mas por aqueles que deveriam tê-lo apoiado. Desde jovem, Davi lidou com a sombra da rejeição, começando dentro da própria casa. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, todos os filhos de Jessé foram apresentados, exceto Davi. Ele foi deixado no campo, esquecido, como se seu valor fosse insignificante. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 10 a 12. No entanto, foi justamente a pessoa que todos desprezaram que Deus escolheu. Essa rejeição inicial não foi o fim, mas o começo de uma jornada na qual Deus prepararia Davi para a grandeza. E é aqui que encontramos uma lição poderosa. Muitas vezes, Deus usa a rejeição para nos separar e nos fortalecer. A rejeição, embora dolorosa, nos obriga a buscar nossa verdadeira identidade em Deus, não nas opiniões ou validações humanas. Davi foi esquecido por seu pai, desprezado por seus irmãos, mas foi escolhido por Deus. Quando somos rejeitados, especialmente por aqueles mais próximos, temos duas opções: permitir que essa rejeição nos destrua ou usá-la como uma plataforma para nos aproximarmos mais de Deus. A jornada de Davi não ficou mais fácil após ser ungido. Pelo contrário, ele foi lançado em anos de perseguição. Saul, o rei de Israel, passou a ver Davi como uma ameaça e tentou matá-lo. Davi foi forçado a fugir para o deserto, escondendo-se em cavernas, vivendo como um foragido, longe de seu povo e de sua família. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 a 2. Aquele que havia sido ungido como rei estava vivendo como um proscrito. E aqui, mais uma vez, vemos Deus usando a separação e a rejeição para fortalecer o caráter de Davi. O deserto não foi apenas um lugar de fuga para Davi, foi onde Deus moldou seu caráter de rei. Nas sombras da rejeição e da perseguição, Davi desenvolveu uma dependência inabalável de Deus. Enquanto fugia de Saul, ele escreveu muitos dos salmos que lemos hoje, expressando sua confiança em Deus, mesmo quando parecia que tudo estava contra ele. No Salmo 27, versículo 10, Davi declara: "Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá." Ele havia aprendido que, mesmo quando todos se afastam, Deus permanece presente. Essa é a força que nasce da rejeição, uma fé que não depende de circunstâncias ou do apoio humano, mas que se firma completamente em Deus. Rejeição e separação caminham lado a lado. Às vezes, Deus permite que sejamos rejeitados porque Ele está nos preparando para algo maior. Davi poderia ter permanecido como o jovem pastor, esquecido no campo.
Mas Deus usou as circunstâncias de sua rejeição para movê-lo em direção ao trono. O mesmo acontece conosco. O que muitos enxergam como fracasso ou desprezo, Deus vê como uma oportunidade de nos fortalecer e nos preparar para algo que ainda não conseguimos ver. A rejeição também nos ensina a compaixão. Davi, mesmo quando teve a chance de matar Saul, escolheu poupá-lo. Ele entendeu que sua luta não era contra pessoas, mas que Deus tinha um tempo perfeito para cada coisa. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículos 4 a 7, vemos Davi em uma caverna, com a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele decide não tocar no ungido do Senhor. A rejeição não amargurou Davi, ela o fortaleceu. Ela lhe ensinou a confiar no tempo de Deus, e isso o preparou para ser um rei misericordioso e justo. E quando, finalmente, Davi assumiu o trono, ele já não era o jovem inseguro que havia sido esquecido. Ele era um homem forjado no fogo da rejeição, moldado pelas mãos de Deus no deserto. Sua força, sua sabedoria e sua fé foram construídas nos anos em que ele foi separado e rejeitado. A rejeição não diminuiu Davi, ela o preparou para a grandeza que Deus tinha para ele. Então, se hoje você está enfrentando a dor da rejeição, lembre-se da jornada de Davi. O que parece ser um fim pode, na verdade, ser o início de algo extraordinário que Deus está preparando. A rejeição é dolorosa, sim, mas quando colocada nas mãos de Deus, ela se torna uma ferramenta de fortalecimento. Deus não esqueceu de você, assim como não esqueceu de Davi. Ele está usando esse tempo de separação para te moldar, te fortalecer e te preparar para aquilo que Ele já planejou para a sua vida. Número 10. Reflexão sobre o papel das provações na separação. Você já parou para pensar por que as provações parecem sempre chegar nos momentos em que estamos mais vulneráveis? Ou por que, quando estamos sendo separados para algo maior, parece que os desafios só aumentam? As provações fazem parte de um processo mais profundo que Deus usa para nos transformar e nos preparar. Tiago, em sua carta, nos ensina que as provações são muito mais do que obstáculos. Elas são oportunidades de crescimento. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No momento, pode parecer impossível ver alegria em meio às provações, mas é justamente nesse contexto que Deus está trabalhando em algo que ainda não conseguimos enxergar. O processo de separação não é apenas físico, mas muitas vezes emocional e espiritual. Quando Deus nos separa, Ele também nos testa, não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Pense nas provações como o fogo que refina o ouro. O ouro bruto passa pelo calor intenso, não para ser destruído, mas para que suas impurezas sejam removidas. Da mesma forma, nossas provações nos purificam, removendo tudo aquilo que impede que nossa fé brilhe com pureza. Veja o exemplo de Daniel e seus amigos na Babilônia. Eles foram não apenas separados de sua terra, mas também submetidos a inúmeras provações. No entanto, foi exatamente em meio às provações que o caráter deles foi forjado e sua fé fortalecida. Quando Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram lançados na fornalha por se recusarem a adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, eles demonstraram uma fé inabalável. Em Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, eles disseram: Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. Eles sabiam que, mesmo se Deus não os livrasse da provação, a separação que enfrentavam tinha um propósito maior. É exatamente isso que Deus quer nos ensinar durante as provações. Ele está mais interessado em nosso crescimento do que em nosso conforto. A provação, assim como a separação, não é um sinal de abandono, mas de preparação.
Assim como um atleta treina sob pressão para melhorar seu desempenho, Deus usa as provações para nos fortalecer espiritualmente. Ele nos separa das zonas de conforto, das respostas fáceis, para que possamos depender completamente dele e experimentar um crescimento genuíno. E as provações não são apenas testes de resistência, mas também oportunidades para nos aprofundarmos no relacionamento com Deus. Quando tudo vai bem, é fácil nos apoiarmos nas circunstâncias, no que vemos. Mas quando enfrentamos dificuldades, somos forçados a buscar forças além de nós mesmos. As provações nos ensinam a confiar em Deus de maneira mais profunda, nos afastando da superficialidade da fé condicional e nos levando a um nível de confiança absoluta. Jó é talvez o maior exemplo disso. Ele passou pela perda de tudo o que tinha, pela dor física, emocional e espiritual. Mas, no meio de sua provação, ele não apenas encontrou consolo em Deus, como também descobriu um novo nível de relacionamento com Ele. No auge de sua dor, Jó proclamou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó capítulo 13, versículo 15. As provações que Jó enfrentou não foram sinais de que Deus o havia esquecido. Pelo contrário, foram o meio pelo qual sua fé foi purificada e sua confiança em Deus se tornou inabalável. As provações também revelam quem somos. Quando somos pressionados, o que está dentro de nós vem à tona. Se nossa fé é superficial, as provações expõem isso. Mas se nossa fé é profunda, as provações a fortalecem ainda mais. Da mesma forma que o calor revela as impurezas do ouro, as provações revelam áreas em nossa vida que precisam ser refinadas. E é através dessas revelações que Deus trabalha, moldando-nos à sua imagem. Portanto, quando você se encontrar em meio a uma provação durante um período de separação, lembre-se de que Deus está no controle. Ele está permitindo que essa dificuldade o fortaleça, que essa dor o purifique e que no final você saia desse processo mais forte, mais sábio e mais semelhante a Cristo. As provações não são o fim da sua história, mas o capítulo em que Deus escreve as lições mais profundas de sua jornada de fé. O papel das provações é preparar você para o propósito maior que Deus tem para a sua vida. Elas são ferramentas divinas usadas para separar o superficial do eterno, o passageiro do permanente. A cada prova que você supera, sua fé se torna mais forte e mais resistente. E assim como Jó, Daniel e tantos outros, você sairá dessa fornalha mais puro, mais forte e mais preparado para aquilo que Deus já planejou para você. Número 11. A separação para a redefinição da identidade. Quantas vezes você já se viu em uma situação onde tudo parecia desmoronar, apenas para descobrir que era o início de uma transformação profunda? Muitas vezes, Deus nos separa não para nos afastar do mundo, mas para redefinir quem realmente somos. Esse processo de separação é muitas vezes o início de uma jornada de redescoberta, onde Deus tira de nós todas as camadas impostas pela sociedade, pela cultura e até pelas expectativas familiares, para revelar nossa verdadeira identidade em Cristo. Jacó, o patriarca bíblico, é um exemplo vivo desse processo de redefinição. Desde jovem, ele era conhecido como enganador, o significado literal do seu nome. Ele passou boa parte de sua vida fugindo, manipulando e tentando alcançar as promessas de Deus por meios próprios. Mas Deus tinha planos maiores para ele. No vale de Jaboque, em uma noite solitária e cheia de tensão, Jacó se viu separado de todos e de tudo. Ele estava à beira de um encontro decisivo com Esaú, seu irmão, e sabia que sua vida estava em risco. Foi então que, em sua maior vulnerabilidade, ele lutou com Deus. Em Gênesis capítulo 32, versículo 24, lemos que Jacó ficou só e, naquela noite, lutou com um homem até o amanhecer. Essa luta simboliza muito mais do que uma batalha física. Foi uma luta pela sua identidade. Jacó, o enganador, estava sendo chamado para se tornar Israel, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Gênesis capítulo 32, versículo 28.
A separação que ele experimentou foi o caminho para a redefinição de quem ele era. Deus não o deixaria continuar vivendo de acordo com sua antiga identidade. A partir daquele momento, Jacó deixou de ser o enganador e se tornou um homem transformado, marcado por um novo nome e uma nova missão. Essa transformação não aconteceu em um lugar de conforto, mas no meio da luta, na solidão, onde Deus o separou para um encontro decisivo. Jacó saiu daquele encontro mancando, com uma marca física que seria um lembrete constante de sua transformação. Mas, mais importante que a marca física, foi a mudança de identidade que Deus operou nele. E o mesmo acontece conosco. Às vezes, Deus nos separa, nos coloca em situações onde somos forçados a confrontar quem somos para que Ele possa nos mostrar quem Ele quer que sejamos. Muitas vezes, lutamos contra essa separação. Queremos continuar nos agarrando às identidades que construímos ao longo dos anos, sejam elas baseadas em nossos sucessos, em nossas dores ou nas expectativas dos outros. No entanto, Deus não nos deixa permanecer na superficialidade. Ele nos separa para que possamos ver além do que o mundo nos diz que somos, para que possamos nos ver através dos seus olhos. Assim como Jacó precisou lutar com Deus para receber sua nova identidade, nós também passamos por lutas internas, onde nossas velhas naturezas são confrontadas e transformadas. Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Mas para que as coisas novas possam surgir, as antigas precisam ser deixadas para trás. Isso muitas vezes acontece através da separação. Deus nos leva a esses lugares de desconforto e solidão, não para nos punir, mas para nos preparar para algo maior. Ele nos separa do que éramos, para que possamos nos tornar quem fomos chamados para ser. Jacó saiu do vale de Jaboque com um novo nome, uma nova missão e uma nova compreensão de quem ele era diante de Deus. Ele deixou de ser o homem que precisava manipular situações para garantir seu futuro e se tornou aquele que confiava plenamente em Deus. E assim também somos nós, quando permitimos que Deus nos separe para nos redefinir. As lutas e separações que enfrentamos em nossa jornada de fé não são apenas testes de resistência, mas oportunidades para que Deus nos revele nossa verdadeira identidade nele. A separação, então, não é apenas um afastamento do mundo, mas uma aproximação de quem realmente somos em Cristo. É um processo de purificação, de remoção de tudo o que nos impede de viver a plenitude de nosso chamado. Deus não nos define por nossos erros passados, nossas falhas ou nossos medos. Ele nos define pelo seu amor, pelo seu propósito e pelo seu plano eterno para nossas vidas. Quando Ele nos separa, está nos dando a chance de abraçar essa nova identidade. Assim como Jacó, também somos chamados a lutar, a resistir e a permanecer firmes durante esses momentos de separação, porque sabemos que, do outro lado dessa luta, Deus nos espera com um novo nome, uma nova missão e uma nova visão de quem somos. Não somos definidos pelas limitações que o mundo impõe, mas pela identidade que Deus nos deu. E quando permitimos que Ele nos separe e redefina, estamos prontos para caminhar na plenitude de tudo o que Ele tem reservado para nós. Número 12. A separação nos ensina a confiar no tempo de Deus. Quantas vezes você já se perguntou por que as coisas não acontecem no tempo que você esperava? A verdade é que uma das lições mais difíceis que Deus nos ensina através da separação é a confiança em seu tempo perfeito. Quando somos separados, muitas vezes nos encontramos em uma espera que parece interminável. E é nessa espera que nossa fé é testada e fortalecida. Deus nos separa, nos coloca em um lugar de espera, não para nos frustrar, mas para nos ensinar que seu tempo é sempre melhor que o nosso. A história de Ana é um exemplo profundo de como a separação e a espera nos ensinam a confiar em Deus. Ana era uma mulher que desejava profundamente ser mãe, mas era estéril. Enquanto sua rival, Penina,
zombava dela, Ana clamava a Deus incessantemente, esperando por um milagre. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 a 7. Ela poderia ter desistido, poderia ter se amargurado com o silêncio de Deus. No entanto, foi em sua espera que Ana aprendeu a confiar no tempo de Deus. No templo, ela derramou seu coração diante de Deus e fez um voto: se deres atenção à humilhação da tua serva e lhe concederes um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Sua espera não foi em vão. Deus ouviu seu clamor, e Ana deu à luz a Samuel, um dos maiores profetas de Israel. A espera de Ana nos ensina que Deus não nos esquece durante o tempo de separação. Ele está ouvindo, Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. A espera nos fortalece porque nos ensina a depender de Deus, a colocar nossos desejos, ansiedades e medos diante dele e confiar que, no momento certo, ele agirá. Quando estamos em tempos de separação e espera, é fácil questionar se Deus realmente está ouvindo, mas é exatamente nesses momentos que nossa confiança em seu caráter é testada e aprofundada. Outro exemplo poderoso é o de José. Depois de ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, José passou anos na prisão, separado de sua família e de seu futuro. Gênesis capítulo 37, versículos 23 a 28. Ele tinha recebido sonhos de Deus, promessas de grandeza, mas parecia que sua vida estava indo na direção oposta. No entanto, Deus estava usando aquele tempo de separação para moldá-lo e prepará-lo. Se José tivesse sido libertado antes do tempo, ele não estaria preparado para o papel que Deus tinha para ele. Foi na prisão, na espera, que Deus trabalhou profundamente no coração de José, preparando-o para ser o segundo no comando do Egito e salvar sua família da fome. E esse é o ponto central da espera. Deus está nos preparando para algo maior. A separação nos ensina a confiar não apenas no que Deus pode fazer, mas em quem Ele é. Ele é fiel, mesmo quando parece que as promessas estão demorando a se cumprir. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, Deus nos lembra: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-a, porque certamente virá, não tardará. A espera de Deus nunca é um erro. Ele está sempre trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para algo muito maior do que podemos imaginar. A espera também nos ensina humildade. Durante a separação, aprendemos que não estamos no controle. Queremos que as coisas aconteçam em nosso tempo, mas Deus nos chama para confiar no seu plano, que é perfeito. É na espera que aprendemos a depender completamente dele, a abandonar nossas próprias agendas e nos submeter ao seu tempo. É como uma planta que precisa do tempo certo para germinar, crescer e dar frutos. A tentativa de acelerar esse processo pode resultar em algo imaturo e sem força. Da mesma forma, Deus nos faz esperar, porque sabe que há um tempo certo para que tudo se alinhe de acordo com seu plano. Abraão também enfrentou essa realidade. Deus lhe prometeu um filho, mas o cumprimento dessa promessa parecia demorar. Em sua ansiedade, Abraão e Sara tentaram resolver as coisas por conta própria, resultando no nascimento de Ismael, que trouxe muitas complicações. No entanto, quando finalmente esperaram no Senhor, o filho da promessa, Isaque, nasceu. Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 3. A espera não era para testar a paciência de Abraão, mas para demonstrar que o tempo de Deus é sempre o melhor. E o mesmo acontece conosco. Quando Deus nos separa, quando Ele nos faz esperar, Ele não está nos punindo, Ele está nos preparando. E mais importante ainda, Ele está nos ensinando a confiar que, no seu tempo, tudo se cumprirá de maneira perfeita. O que parece demora para nós é, na verdade, a orquestração divina dos propósitos eternos. Deus está cuidando de cada detalhe, e quando o tempo certo chegar, tudo se alinhará de forma que apenas Ele pode fazer. Durante o tempo de espera, nossa responsabilidade é confiar e nos preparar. Sabemos que, como Ana, como José, como Abraão,
Deus é fiel para cumprir suas promessas, mas Ele o faz no seu tempo, não no nosso. E esse tempo de separação, essa espera, é onde aprendemos que a confiança em Deus é o que nos sustenta, nos fortalece e nos prepara para viver tudo o que Ele tem para nós. Número 13. Jesus e o ato de se retirar para reforçar sua missão. Você já percebeu como, em meio ao caos da vida, os momentos de solidão podem se tornar os mais transformadores? Mesmo cercado por multidões, Jesus sabia a importância de se retirar, de se separar. Ele, o Filho de Deus, com poder ilimitado, frequentemente escolhia momentos de solidão, momentos para ficar a sós com o Pai. Essa separação, longe de ser um ato de fraqueza, era, na verdade, um ponto essencial para o fortalecimento de sua missão. Jesus nos ensina que a separação intencional é necessária para renovar nossa força e nos realinhar com o propósito de Deus. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, lemos que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O Filho de Deus, embora pudesse operar milagres a qualquer momento e em qualquer lugar, entendeu que sua missão exigia uma conexão profunda e contínua com o Pai. Ele sabia que o sucesso de seu ministério público dependia da sua intimidade privada com Deus. E é por isso que, em várias ocasiões, ele se afastava das multidões, dos discípulos, dos problemas imediatos, para fortalecer sua missão em oração e silêncio. Esses momentos de separação não eram uma fuga, mas uma preparação. Jesus não se retirava porque estava sobrecarregado ou desesperado, mas porque ele entendia que, para cumprir o plano de Deus, precisava de momentos de quietude, de renovação espiritual. Assim como um guerreiro se prepara antes da batalha, Jesus sabia que precisava da força do Pai antes de enfrentar as multidões, antes de realizar milagres, antes de ensinar e confrontar. Essa separação foi crucial para ele e deve ser crucial para nós também. Veja o momento crucial antes da crucificação. No jardim do Getsêmani, Jesus se retirou para orar, sabendo o que estava por vir. Ele levou alguns discípulos, mas na verdade, essa era uma batalha que ele enfrentaria sozinho em oração. Em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 39, Jesus, profundamente angustiado, orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele sabia que a missão que tinha pela frente exigia força sobrenatural. E foi nesse momento de separação, em meio à angústia e ao isolamento, que ele se fortaleceu para cumprir o propósito mais importante de sua vida: a redenção da humanidade. Esses momentos de separação de Jesus também nos ensinam algo fundamental. O verdadeiro poder não vem de estar sempre cercado por pessoas ou atividades, mas de estar conectado com Deus. Vivemos em uma sociedade que valoriza o fazer, o estar ocupado, o estar sempre em movimento. Mas Jesus nos mostra que, para realizar o propósito de Deus, devemos primeiro nos retirar, nos separar e passar tempo em oração. A força para cumprir nosso chamado vem desses momentos de intimidade com o Pai, onde nossas almas são renovadas e nossos corações são realinhados com a vontade dele. Essa separação intencional também é um lembrete de que, mesmo em meio ao caos e à pressão do ministério, há um lugar onde podemos encontrar paz e clareza, na presença de Deus. Jesus nunca estava apressado ou desorientado, porque ele sempre priorizou esses momentos de renovação. Ele sabia que, sem a direção e o fortalecimento do Pai, sua missão se tornaria insustentável. E nós, da mesma forma, precisamos nos separar, nos retirar, para encontrar o sustento necessário para nossas próprias vidas e missões. Os momentos de separação de Jesus eram também momentos de realinhamento. Ele não estava apenas buscando forças, mas confirmando o plano do Pai. A separação nos dá a clareza necessária para entender o propósito de Deus em nossa vida. Assim como Jesus, muitas vezes precisamos nos afastar do barulho e das demandas ao nosso redor para ouvir claramente o que Deus está nos chamando a fazer. São nesses momentos de quietude
que recebemos a direção e a confiança para seguir adiante. E se até o Filho de Deus, perfeito e sem pecado, sentiu a necessidade de se retirar, quanto mais nós, seres falhos, precisamos desses momentos de separação para reforçar nossa missão. Quando nos separamos para estar com Deus, não estamos fugindo dos desafios. Estamos nos preparando para enfrentá-los com a força que só Ele pode nos dar. Jesus nunca encarou a separação como perda de tempo, mas como o centro de sua preparação para a missão. A separação para Jesus era um ato de fortalecimento, e é isso que devemos aprender com Ele. Separar-se não é sinal de fraqueza ou de desistência. Pelo contrário, é um ato de dependência total de Deus, uma confissão de que, sem Ele, não podemos cumprir o propósito para o qual fomos chamados. A vida de Jesus nos mostra que a separação é necessária para qualquer um que deseja viver plenamente o chamado de Deus. Assim como Jesus se retirava para lugares solitários, também somos chamados a encontrar esses momentos em nossa própria caminhada. Esses tempos de separação nos permitem recarregar, ouvir a voz de Deus e nos preparar para o que está por vir. Quando voltamos dessas separações, estamos prontos para enfrentar qualquer coisa, sabendo que a nossa força não vem de nós mesmos, mas de uma conexão profunda e renovada com o Pai, assim como foi com Jesus. Número 14. O poder da intercessão em momentos de separação. Em tempos de separação, quando a solidão parece insuportável e as provações se tornam pesadas, Deus nos concede uma ferramenta poderosa, a intercessão. A intercessão é uma ponte que conecta nossa fragilidade com o poder de Deus. E mesmo nos momentos em que estamos isolados, a oração intercessória nos fortalece, nos renova e nos aproxima do propósito de Deus. Em meio à separação, a intercessão tem o poder de transformar não só nossas circunstâncias, mas também o coração de quem intercede e de quem é alvo da oração. Jesus, o maior exemplo de intercessor, nos mostra a profundidade desse ato nos momentos mais cruciais de sua vida. No jardim do Getsêmani, em sua hora de maior angústia, ele pediu aos discípulos que orassem com ele. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, Jesus disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo." Mesmo o Filho de Deus, em um momento de intensa separação emocional e espiritual, buscou o poder da intercessão. Ele sabia que, enquanto estava prestes a enfrentar a cruz, o apoio dos discípulos em oração seria um ponto de força e comunhão. A intercessão nos momentos de separação não é apenas um ato de solidariedade, mas um ato de poder. Quando intercedemos, colocamos as necessidades uns dos outros diante do trono de Deus, e isso cria uma corrente espiritual que transcende a distância física. Paulo, em suas muitas cartas, constantemente pedia orações, sabendo que mesmo quando ele estava isolado, as orações dos santos o sustentavam. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, ele instrui: "Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos." A intercessão nos momentos de separação nos lembra de algo poderoso. Nós não estamos sozinhos. Mesmo quando o isolamento físico ou emocional nos aflige, o corpo de Cristo se levanta em oração. E é através da intercessão que somos lembrados de que fazemos parte de algo maior, uma comunidade de fé que está unida, não por proximidade física, mas pela unidade espiritual. Quando intercedemos, estamos unindo nossos corações aos de nossos irmãos e irmãs em Cristo, levando suas cargas e dores diante de Deus. Essa intercessão também nos fortalece individualmente. Quando nos separamos para orar pelos outros, Deus trabalha em nosso próprio coração, moldando-o à sua imagem. Ao colocarmos as necessidades dos outros diante de Deus, aprendemos a amar com mais profundidade, a nos preocupar genuinamente e a nos tornar mais parecidos com Cristo. A intercessão, em sua essência, não é apenas uma oração pelos outros, mas um caminho para nos tornarmos mais sensíveis à vontade de Deus e mais alinhados com seu amor incondicional.
Um exemplo bíblico marcante do poder da intercessão em momentos de separação é o de Moisés. Quando o povo de Israel se voltou contra Deus, construindo o bezerro de ouro no deserto, Deus estava pronto para destruí-los. Mas foi a intercessão de Moisés que fez a diferença. Em Êxodo capítulo 32, versículo 11, Moisés clamou ao Senhor: Por que, Senhor, se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? A intercessão de Moisés foi tão poderosa que Deus mudou seu curso de ação, mostrando-nos que, mesmo nos momentos de separação e pecado, a oração de um justo pode alterar o destino de muitos. Quando estamos separados, seja por circunstâncias externas ou por desafios espirituais, a intercessão nos lembra de que Deus continua a agir. Mesmo que não possamos ver ou entender o que Ele está fazendo, nossa oração conecta a terra ao céu. Jesus, em sua intercessão final na cruz, orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Mesmo na maior separação que o Filho de Deus poderia experimentar, Ele intercedeu. Sua oração não apenas demonstrou amor, mas também abriu as portas para o perdão e a redenção de toda a humanidade. Assim como Jesus intercedeu por nós, também somos chamados a interceder uns pelos outros. Quando nos separamos para momentos de oração intercessória, não estamos apenas lançando palavras ao vento, estamos participando de uma missão celestial, onde o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. A intercessão é uma parceria com o próprio Deus, onde nossas orações se tornam instrumentos de transformação, cura e libertação. Nos momentos de separação, a intercessão é a chave que destrava portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas. Ela é um ato de fé que nos coloca em sintonia com o céu e nos permite participar do plano divino de uma maneira única. Ao orarmos por outros, estamos estendendo o amor de Deus, mesmo àqueles que não podem sentir sua presença em suas vidas naquele momento. Assim, em tempos de separação, nunca subestime o poder da intercessão. Quando você se retira para orar, quando clama a Deus pelos outros, está envolvido em um ato de poder que transcende o tempo e o espaço. E é através dessa intercessão que Deus age de maneiras que não conseguimos imaginar, transformando situações, mudando corações e fortalecendo aqueles que precisam de uma intervenção divina. Número 15. Separação. Como porta para a intimidade com Deus. Você já se perguntou por que alguns dos momentos mais profundos com Deus acontecem quando estamos sozinhos? Quando Deus nos separa, Ele está nos convidando a um lugar de intimidade, longe do barulho e das distrações. É nesse lugar de solidão que Deus se revela de forma mais pessoal, mais clara, e nos permite experimentar uma proximidade que talvez não fosse possível de outra maneira. A separação não é um ato de distanciamento de Deus, mas, na verdade, é um chamado para que entremos em um relacionamento mais íntimo e profundo com Ele. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que encontraram Deus de forma única em seus momentos de separação. Moisés, por exemplo, estava no deserto, longe de tudo e de todos, quando encontrou a sarça ardente e recebeu o chamado de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Foi no isolamento que Deus o escolheu para ser o libertador de Israel. Esse encontro só aconteceu porque Moisés estava separado, longe das distrações do Egito, e foi ali que ele entrou em um relacionamento íntimo com o Criador. Deus nos separa porque deseja falar diretamente ao nosso coração. Quando estamos cercados pelo caos da vida, pelas expectativas dos outros ou pelos nossos próprios planos, muitas vezes nos tornamos surdos à sua voz. Mas quando Ele nos coloca em um lugar de separação, é ali que finalmente podemos ouvi-lo com clareza. Elias, o profeta, descobriu isso quando, depois de fugir de Jezabel e se esconder em uma caverna, ouviu Deus não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. 1 Reis capítulo 19, versículos 11 e 12. Deus escolheu o silêncio e a intimidade para falar com Elias, para restaurá-lo e fortalecer sua fé.
A separação é, muitas vezes, uma resposta ao nosso desejo profundo de conhecer mais de Deus. Podemos não perceber isso inicialmente, mas quando clamamos a Deus por mais dele, por um relacionamento mais profundo, ele frequentemente responde nos separando. Ele nos retira das situações que nos distraem, das relações que nos sobrecarregam, para que possamos estar a sós com ele. Não é que Deus esteja nos afastando do mundo, mas ele está nos aproximando de si mesmo. Como um pai que deseja momentos a sós com seu filho, Deus nos chama para um lugar onde podemos conhecê-lo de uma maneira que nunca poderíamos se estivéssemos cercados pelo barulho do mundo. Jesus é o maior exemplo de como a separação pode levar à intimidade com Deus. Em vários momentos, ele se retirava para orar sozinho, para estar em comunhão com o Pai. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, lemos: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele entendia a necessidade de momentos de separação para renovar sua força e se alinhar com a vontade do Pai. E foi nesses momentos que ele encontrou a intimidade que o sustentou durante seu ministério. Essa intimidade que nasce da separação nos transforma. Quando nos encontramos a sós com Deus, somos expostos à sua santidade, à sua bondade e à sua graça de uma maneira que nos muda profundamente. Isaías teve um encontro desse tipo com Deus quando, em uma visão, ele viu o Senhor assentado em um trono elevado e exaltado. Isaías capítulo 6, versículo 5, descreve sua reação. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Esse encontro aconteceu em um momento de separação, e foi a partir dessa experiência íntima que Isaías foi transformado e comissionado como profeta. A separação também nos permite ser vulneráveis diante de Deus. Longe das expectativas dos outros, longe das máscaras que muitas vezes colocamos, podemos nos apresentar a Deus exatamente como somos. Nos momentos de separação, não precisamos impressionar ninguém. Podemos ser honestos com nossas lutas, nossas dúvidas, nossos medos, e é exatamente nesse lugar de vulnerabilidade que Deus nos encontra. Davi, em seus muitos momentos de solidão e fuga, escreveu os Salmos, expressando com profundidade seus sentimentos diante de Deus. Ele se abriu completamente, e foi através dessa abertura que ele experimentou a intimidade e o consolo divino. Quando Deus nos separa, ele está nos preparando para algo maior. Essa intimidade que ele nos convida a experimentar não é apenas para nos confortar, mas para nos fortalecer e nos transformar. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais compreendemos seu coração, sua vontade e seu propósito para nossas vidas. A separação nos faz perceber que nossa verdadeira força não vem das circunstâncias ou das pessoas ao nosso redor, mas da nossa relação com Deus. A separação nos ensina a depender dele, a confiar nele de maneira total. E assim como Moisés, Elias, Isaías e Jesus, somos chamados a entrar nesses momentos de separação com a expectativa de que Deus vai se revelar a nós de uma maneira nova e profunda. A separação não é o fim, mas o começo de algo muito maior, uma jornada de intimidade com o Criador que transforma tudo o que somos e nos prepara para tudo o que Ele tem reservado para nós. Obrigado por assistir até o final. Espero que este vídeo tenha trazido uma nova perspectiva sobre como Deus usa momentos de separação para fortalecer a nossa fé. Se você gostou deste conteúdo, eu te convido a explorar mais vídeos no canal. Há muito conteúdo de valor esperando por você, com ensinamentos que podem transformar sua caminhada espiritual. Não deixe de pesquisar e se aprofundar, pois cada vídeo foi criado para te edificar e te aproximar ainda mais de Deus. Nos vemos no próximo.